dia, povo de Deus. Estamos aí chegando mais um término de ano. Certamente vocês devem estar fazendo as suas retrospectivas e as suas perspectivas. É natural do ser humano fazer planos. E a gente sabe que os planos que realmente vão ser realizados são aqueles que estão estabelecidos no coração de Deus. Deus, ele já arquitetou todas as coisas e de antemão ele já sabia aquilo que iria acontecer e ele já de antemão já proporcionou as obras das quais nós devemos andar. Eu espero que você seja abençoado por Deus e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Aproveitando esse momento, eu gostaria que você curvasse a sua fronte aí de casa. Eu vou fazer uma oração para que o Senhor possa preparar e moldar os nossos corações para a Tua Palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, Senhor. Estamos, Senhor Deus, ansiosos por aquilo que está por acontecer no próximo ano. Sabemos que alguns dos planos que nós tivemos esse ano não foram concretizados, mas sabemos que estamos debaixo da Tua poderosa mão. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para que venhamos ter um encontro com o Senhor. Ó Pai, abençoa os meus irmãos de casa, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Bom, vamos começar com um pequeno texto, está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. E eu vou ler a linguagem fácil de ler, tá? A versão fácil de ler. As pessoas podem fazer planos, mas só o Senhor pode torná-los realidade. As pessoas podem fazer planos, mas só o Senhor pode torná-los realidade. Certamente você chegou nessa última semana já lembrando das coisas que você vivenciou esse ano. Foi realmente um ano atípico. Foi um ano onde tivemos restrições, tivemos distanciamento para com as pessoas, tivemos que não frequentar alguns lugares. Alguns tiveram que se adaptar a um trabalho remoto, outros, em meio à pandemia, tiveram que se arriscar às vezes em locais onde a doença, o coronavírus, realmente se alastrou em determinada comunidade, mas nós sabemos que chegamos até aqui e Deus tem nos sustentado. Você, como eu, deve estar fazendo planos para o próximo ano. Só que uma das principais coisas que nós temos que ter em mente é ter esse encontro com Deus. Quando a gente fala de planos, e antes de preparar essa mensagem, eu vasculhei na palavra de Deus, nós vemos que quando Deus estabeleceu o mundo, Ele já de antemão, Ele já estabeleceu obras para que a gente venha andar por elas. Ele já sabia o que cada um iria fazer. Ele já estabeleceu um plano e um propósito para cada pessoa. E também estabeleceu um plano e propósito para o seu povo. Primeiramente, para Israel e depois a igreja. A igreja é um parênteses dentro da história de Israel, da qual nós podemos tirar alguns ensinos. Esse texto de Provérbios diz que só o Senhor pode tornar qualquer plano realizado. Então, pense bem, somente o Senhor pode fazer isso por sua vida. Você pode fazer inúmeros planos. E se a gente analisar, a gente pode pensar, a nossa igreja é formada por homens mais experientes, mulheres experientes, é formada também por jovens casados, jovens não casados, adolescentes, crianças. Todos acabam tendo algum tipo de perspectiva. E realmente é muito bom fazer planos. É muito bom a gente organizar a nossa vida e traçar os passos necessários. Às vezes nós pensamos coisas boas. Realmente, nós planejamos algo muito bom dentro de nossa perspectiva. E quando nós chegamos no meio do ano, às vezes percebemos que não cumprimos nada daquilo que foi planejado. Será que há algum problema em nossos planos? Ou é a maneira como nós nos projetamos que não está de acordo com a vontade de Deus? Se nós não colocarmos o reino de Deus em primeiro plano, e isso automaticamente, se você coloca o reino, você está colocando o rei sobre sua vida. E o rei é o nosso Senhor Jesus. Ele que estabeleceu os planos e ele que foi morto desde a fundação do mundo, pagando o preço que era um preço que nós deveríamos pagar. E quando nós falamos em planos,
nós pensamos o seguinte: cada pessoa estabelece um plano, mas Deus tem os seus planos. Quais são os planos de Deus? Aproveitando, vou ler mais uma outra passagem. Salmos 40, versículo 5. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Versículo 17 do mesmo Salmo. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Perceba que o salmista aqui, ele até gostaria de anunciar os planos de Deus, proclamá-los, mas eles são numerosos. São tão numerosos que é difícil calcular o número que eles têm. Um outro salmo, Salmo 139, versículo 17, diz o seguinte: como são preciosos para mim os teus pensamentos, pode-se entender plano. Ó Deus, como é grande a soma deles. Então, Deus tem muitos planos. Ele pode estabelecer um plano coletivo, no caso para a igreja ou para Israel. E nós conhecemos seus planos coletivos, nós analisamos ele na sua palavra. Não tem como você se encaixar dentro de um plano coletivo de Deus, um plano feito para Israel ou um plano feito para a igreja, sem ler a palavra de Deus. E Deus também tem alguns propósitos específicos para cada vida. Afinal de contas, para que Deus criou você? Qual é o plano que Ele tem para a sua vida? Esse é o cerne do propósito divino. Você tem que descobrir para que você foi chamado. E aí, você descobrindo qual é o seu chamado, você descobre qual é o seu ministério. E eu digo algo, sempre eu menciono, o ministério é a sua vida. Você só vai encontrar satisfação em Deus quando você realmente assumir o seu ministério. Deus tem planos e Ele também distribuiu dons, distribuiu talentos para cada um. Todos nós, no mínimo, recebemos um dom de Deus para realizar. E esse dom é algo dado por Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério. Ou seja, você ajuda outras pessoas. Os seus planos podem fazer parte de planos de outros. A realização do seu plano pode fazer com que outras pessoas também venham a realizar os seus. Isso chama-se igreja. E igreja proporciona isso para a sua vida. Eu costumo dizer que uma pessoa, para ser salva, ela não necessita da igreja, mas para se desenvolver no reino de Deus, ela necessita da igreja, visto que Cristo voltará nas nuvens dos céus e irá arrebatar a sua igreja, e aqueles que cumpriram um propósito serão galardoados, receberão premiações. Então não viva uma vida vazia. Nesse início de ano, busque ao Senhor, tenha um encontro com o Senhor, que você só vai conseguir saber qual o propósito quando você apresentar a Deus um nível de relacionamento com Ele. Ele vai se revelar a você. Vamos lá, continuando falando sobre os planos de Deus. Na linguagem da tradução, na linguagem de hoje, nós vemos o seguinte: assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos teus. Realmente, se nós formos pegar os nossos planos, os nossos pensamentos, aquilo que nós almejamos para a nossa vida, e vão ficar em muito distante aquilo que Deus planeja para as nossas vidas. A gente não tem, às vezes, noção daquilo que Deus planejou. Às vezes algo que acontece de ruim em nossa vida pode proporcionar um aperfeiçoamento lá na frente que nós desconhecemos. Então, você pode só pensar em coisas boas, mas às vezes essas coisas boas, diante do plano de Deus, não vão te trazer satisfação, porque estão fora da vontade de Deus. É difícil entender porque os pensamentos de Deus estão muito acima, assim como a terra é distante do céu, assim são os pensamentos de Deus perto dos nossos. Vamos lá. E no livro de Jó, nós vemos o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Perceba que o Jó menciona aqui que Deus pode todas as coisas. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. E qualquer plano que Ele faça, irá se cumprir.
Quem é o amante da palavra de Deus, um leitor assíduo, vai entender que todas as promessas que Deus fez, todas estão sendo cumpridas. Todas as profecias, uma a uma. E nos fins dos tempos, nos tempos que nós vivemos agora, Deus tem realizado muitas coisas. A nação de Israel já foi constituída lá em 1948 como nação. Isso é uma das maiores profecias do nosso tempo, visto que Deus falou que ele iria chamar Israel e constituiria em um só dia. E isso aconteceu 14 de maio de 1948. Então você percebe que muitas coisas têm acontecido. Jesus mesmo, no sermão profético, ele falou que passaríamos um período chamado princípios de dores. E esses princípios de dores apresentaria fome, terremotos, pestes. Nós vivemos um período de peste, um período de epidemia, de uma pandemia que assola o mundo inteiro. Embora nós sabemos que há conflitos políticos, problemas econômicos, problemas sociais, pessoas que se posicionam a favor, contra tudo aquilo que tem sido arquitetado nos nossos dias, mas nós sabemos que há um dedo de Deus movimentando todas as nações e para convergir em Jesus Cristo, para convergir na vinda de Jesus Cristo. E nós que somos cidadãos do reino, nós devemos ter isso em mente para quando formos elaborar os nossos planos. Os planos de Deus devem ser aqueles que nascem do coração de Deus e começam a aflorar em nossos corações. Para isso, você tem que ter um encontro verdadeiro com Deus. Não basta somente frequentar uma igreja ou assistir um culto online. Realmente, há muitas pessoas que todo santo dia assistem um culto online. Mas será que realmente estão dentro do plano de Deus? Eu tenho por mim que um dia chegaremos no céu e Jesus vai falar assim: não era bem isso que eu gostaria que vocês tivessem feito. Por quê? Falta uma intimidade, falta um relacionamento. Às vezes nós nos moldamos aos padrões que a sociedade nos coloca. As igrejas têm estado dentro de tradições. E se alguém se desviou lá no início, isso acaba sendo alimentado. E nós acabamos fazendo rituais em vez de uma verdadeira adoração. Então, quando você está na sua mesa, na sua escrivaninha, fazendo seus planos, uma coisa você tem que ter em mente: o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para a minha família? O que Ele quer para a minha igreja? O que Ele quer que eu desenvolva? Qual dom seria necessário para aperfeiçoar os meus irmãos? Então isso que você tem que pedir. Paulo menciona na Epístola aos Coríntios que nós devemos desejar os melhores dons. Pense bem, ele diz que a gente tem que desejar. Se você é uma pessoa que não deseja os dons e não os busca, alguma coisa está errada. Não venha nessa virada de ano, se chegarmos lá, porque eu acredito que o Senhor Jesus, Ele pode vir a qualquer momento, mas não deixe de colocar isso em foco. Eu tenho que trabalhar em favor do reino. E o Senhor já te deu as ferramentas. Ele já te deu o maior dom, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele anseia por manifestar por intermédio dos filhos de Deus. Vamos lá. E um texto áureo para esse momento, para a gente entender o que é ter um encontro com Deus. É a coisa que você mais precisa. E aí nós, buscando esses textos a respeito dos planos de Deus, me deparo. Porque hoje nós temos muita facilidade. Há Bíblias de estudo, há aplicativos, né, que são Bíblias que você consegue ter planos de estudo. Você faz leituras e você começa a pegar uma palavra-chave e buscar os textos que favorecem isso. E eu fiz isso. E o texto que ele começa falando de planos, os textos, ele começa lá no Antigo Testamento e ele encerra-se a chave no livro de Jeremias. E nesse livro de Jeremias eu quero trazer um ensino para os nossos dias. A profecia fala-se a respeito de Israel. Só que o próprio apóstolo Paulo fala que as coisas que foram escritas para o nosso ensino foi escrita. Ou seja, nós absorvemos os aprendizados de outros. Eu costumo dizer que uma pessoa inteligente é uma pessoa que aprende com seus erros. Uma pessoa sábia é aquela que aprende com os erros dos outros. Então vamos aprender com Israel.
Israel, nós acompanhamos, é uma história de fracasso atrás do outro. Mas o próprio Jesus, em uma das parábolas, disse que ele escolheria um povo que cumpriria o seu chamado, que cumpriria aquilo que está proposto nos céus. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, cumpra os propósitos de Deus, os planos de Deus. Mas para isso você tem que descobrir como fazer isso. Vamos lá ver Jeremias capítulo 29, versículo 11 até o 14, na versão fácil de ler. Sei muito bem o que planejei para vocês. São planos para seu bem-estar, não para causar mal. São planos de lhes dar um futuro e uma esperança. Então esse é o versículo 11. Perceba que Deus falando a Israel. Jeremias, quem conhece todo o contexto, profetizou num período onde Israel foi levado cativo para a Babilônia. Israel não cumpriu os seus propósitos, não cumpriu os propósitos que Deus havia estabelecido. Embora Deus, de antemão, pelos pais, aos profetas, tivessem dado as diretrizes de como viver de forma bem-sucedida. E era somente seguir as regras. Israel não seguiu as regras. E muito pelo contrário, acabou, além de desobedecer, indo até outros deuses. Não cumpriu o mínimo da lei. E Deus também, da mesma forma, ele, além de ter dado as bênçãos para a obediência, também apresentou a maldição para quem desobedecesse. E uma delas foi isso que aconteceu. Israel foi disperso e foi levado cativo na Babilônia. Praticamente 2 anos depois de Israel ter ido cativo à Babilônia, Deus levanta novamente Jeremias e pede para que ele envie uma carta aos exilados, que é praticamente esse texto que eu iniciei com vocês. Deus fez planos, né? Jeremias escrevendo para os exilados diz o seguinte, que Deus havia feito planos para eles. E eram planos de bênção, planos de paz, planos de dar bem-estar. E não era para causar mal. Isso traria um futuro e uma esperança para eles. Percebe que Deus, algo que nós devemos ter em mente, Deus estabelece planos. Então eu convido você, nessa manhã, para conhecer esses planos de Deus. E a melhor forma é ler a palavra de Deus. Conheça os planos, assim você não vai ficar socando o ar. Assim você não vai estar correndo sem ter onde chegar. Pense bem, hoje eu estou com 39 anos, já tive muitos anos em que teve a virada e nós fazemos planos. E a maior parte deles eu não cumpri. Muitos deles eu consegui até com êxito. Mas pense bem, nós fazemos muitos planos e às vezes não consultamos Deus. O que Ele quer para a nossa vida? E você sabe, você que já entregou sua vida para Deus, sabe que no fundo Deus fala com você e Ele te direciona. E Ele te convida para conhecer esse plano. Mas há um jeito de conhecer. Ele convida e depois que você conhece o plano, Ele fala que Ele vai nos dar um futuro e uma esperança. Ele vai dar um bem-estar. Isso é algo que eu quero que você tenha em mente nesse momento. E o versículo posterior diz o seguinte: então vocês me chamarão. Então você conhece o plano de Deus. Você começa a ter esperança sabendo que Ele vai te proporcionar um futuro. Porque Ele pode todas as coisas. Nada do que Ele faz pode ser frustrado. Tá? Nenhum plano que Ele estabelece pode ser frustrado. Então Ele fala que nós conhecemos o plano. E aí, a partir desse plano, nós vamos chamá-lo. Virão e orarão. Olha só, já chama para oração. Já chama para o relacionamento. Deus chamando o povo de Israel. Agora vocês vão ter um futuro. E eu vou proporcionar para vocês uma esperança. Vocês vão me chamar, porque eles estavam no exílio. Após os 70 anos que eles passariam no exílio, eles voltariam. Chamariam Deus. E viriam e orariam. E olha só, uma promessa para a sua vida. E eu os escutarei. Deus falando para Israel, eu vou escutar vocês. Da mesma forma ele fala para a igreja. Eu tenho uma promessa para vocês, uma promessa de estar comigo. Uma promessa de cumprir os meus planos, de realizar a minha vontade. E se vocês sabem que minha vontade irá se cumprir.
E sabendo qual é a minha vontade, vocês vão vir até mim, vocês vão me chamar, vocês virão até mim e vão orar a mim. E eu vou escutar. Quer coisa mais gloriosa do que ser escutado por Deus? Saber que quando você ora, Deus te ouve. E isso não indica só que entra no ouvido, mas vai até o coração de Deus para o cumprimento. Ele vai realizar. Então quando Deus fala que Ele está escutando, é porque Ele vai apresentar a sua resposta atendendo o seu pedido. E ele fala, me procurarão e me encontrarão. Encontre Deus. Vocês vão procurar Deus. Pense, Paulo fala o seguinte, fala que nós conhecemos como um vidro, um espelho embaçado. Mas um dia vamos conhecê-lo como ele também é. Como também somos conhecidos por ele. Então, pense bem, nós vamos procurar Deus. Onde você procura Deus? É quando você apresenta o culto? Não, lá você está prestando um serviço ao reino. Você está levantando uma adoração a Deus. Você está prestando um culto a Deus. Está abençoando e aperfeiçoando os seus irmãos. É no seu quarto, é no ambiente onde você está sozinho, que Deus chama para que você tenha um encontro com Ele. Para que você saiba quais são os anseios de Deus. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. É a coisa mais importante. Quando você vai pegar a folha e um lápis para poder fazer os planos para o próximo ano, reserve um tempo com Deus. Não há relacionamento verdadeiro que não tenha diálogo. Ele quer ter um diálogo com você, não um monólogo, que você ora pedindo as coisas, depois da petição você termina a oração, diga amém, glória a Deus e levanta e sai. Não, ele quer ter um momento com você. Ele vai falar com você por meio das Escrituras Sagradas. Ele vai falar com você com uma voz audível. Ele pode utilizar-se também de um irmão que vá até você. Ele pode utilizar de visões, de sonhos, contanto que você estabeleça a prioridade de ter um relacionamento com Ele. Me procurarão e me encontrarão quando me procurarem com todo o coração. Não é só um momento. Fala, vou reservar como se fosse algo religioso. Vou reservar um tempo com Deus. E todo dia, às 6 horas da manhã, eu vou alimentar. Não. Se você vai fazer isso, 6, meio-dia, 3 horas da tarde, não importa o horário. Mas se você vai fazer, se coloque o seu coração para ter esse relacionamento, para encontrar Deus. Fala, eu quero encontrar o meu Senhor. Eu quero encontrar Deus. Eu quero ter esse relacionamento com Ele. Eu quero permitir que Ele organize a minha vida, que Ele planeje minha vida. E eu quero encontrar Deus. Eu quero encontrar Deus. Esse deve ser o principal ponto dos seus planos. Eu quero encontrar Deus. Automaticamente as coisas vão acontecer. Deixarei que vocês me encontrem. Imagina só, Jesus apresenta o Pai no Novo Testamento. Ele apresenta Deus como Pai. Nós temos aí apresentado como o Senhor, como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, El Elyon. Nós temos muitas apresentações de Deus no Antigo Testamento. Mas Jesus, na sua manifestação, ele apresenta Deus como Pai. Imagine assim, deixarei que vocês me encontrem. Eu imagino Deus no seu ambiente. Imagine só um pai com filhos pequenos. Ele chega do trabalho, os filhos ansiosos por brincar com seu pai. O pai, mesmo cansado, ele vai lá, toma um banho e vai brincar com seus filhos. Vai brincar de esconde-esconde. O que um pai que ama o filho, que quer ver o desenvolvimento de um filho, faz? O pai vai lá, vai se esconder. Ele se esconde atrás da cortina, mas deixando os pés aparecendo. O filho passa para lá, passa para cá, ele dá uma risadinha. O filho passa novamente, ele faz um barulho para que o filho encontre. Eu imagino Deus dessa mesma forma, fazendo esforço para que você o encontre. Quantas vezes nossos filhos, às vezes em uma brincadeira, não conseguem encontrar e você está tão fácil, tão visível, tão pronto para atendê-lo, tão pronto para abraçá-lo. Mas ele ainda passa de um lado para o outro porque ele está apercebido com a circunstância da brincadeira. Da mesma forma somos nós, na nossa vida, na nossa correria diária, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos. Deus está lá atrás da cortina. Ele quer que você descortine e o encontre. Ele quer que você encontre-o rapidamente.
Ele quer que você chegue e diga: achei, eu te achei, meu Pai. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero te conhecer. Eu quero te ver face a face. É isso que Deus espera. Então, sempre que eu trago essa palavra, eu falo que Deus é um Pai querendo ser encontrado. Ele quer que você o encontre. Eu farei com que vocês sejam bem-sucedidos, e eu lhes devolverei o que lhes tiraram, e os trarei de volta de todos os lugares para onde os espalhei. Isso Deus mencionando a Israel. E eu os trarei de volta para o lugar de onde eu desterrei. Eu sou o Senhor e afirmo isso. Percebe que Deus é um Deus que não muda. Ele prometeu isso para Israel, ele irá cumprir. Passou 70 anos do exílio na Babilônia, Deus trouxe os remanescentes, aqueles que eram apegados a Deus, juntamente com Esdras e Neemias, para a reconstrução do templo, para a reconstrução dos muros em Jerusalém. Só voltou 50 mil pessoas. Aquelas pessoas que eram apegadas, porque ao passar 70 anos, o que aconteceu? Eles constituíram família, casaram-se. Se você ler todo esse capítulo 29 de Jeremias, você vai ver que eles casaram-se, e muitos não quiseram voltar porque estavam bem-sucedidos. Estavam vivendo uma vida da qual eles haviam planejado. Eram bem-sucedidos, tinham altas posições, e somente aqueles que voltaram para Jerusalém, aqueles que eram apegados à palavra de Deus, apegados ao próprio Deus, ansiosos por ter um encontro com Deus. Da mesma forma, a igreja. Hoje, e a Bíblia menciona, um tipo de igreja que seria rica. Tão rica que se tornaria morna. Tão morna que Jesus vomitaria. Então, nesses últimos tempos, não venha ser uma igreja morna. Não venha ser aquela pessoa onde é fria, é quente. Então, eu já estou dando um direcionamento de como tem que ser os seus planos. Busque a Deus fervorosamente de todo o coração. Encontre Deus. Ele quer ser encontrado por você. Ele quer abençoar. Ele quer te dar um futuro, uma esperança. Não dentro de uma convenção humana. Porque o que muda na vida humana quando há a virada? Nada. Não muda nada. A virada de ano é apenas uma convenção estabelecida pelos homens. Deus estabeleceu tempos. Os seus tempos. Não o que o homem estabeleceu. Então a virada de ano, nada vai mudar em sua vida se você não tomar essa posição de querer encontrar Deus. Olha só, nós buscando aqui, nós vemos no texto que Deus afirma isso. Pense bem, veja comigo. Deus afirma que Ele cumprirá a sua vontade. Ele trará Israel, como trouxe. Israel, no ano 70 da era cristã, foi disperso novamente, mas há uma profecia no fim dos tempos que Israel seria congregado, e o povo que causaria ciúmes para Israel, a igreja cumpriria os seus propósitos, cumpriria o seu plano. Não venha ser negligente como Israel foi. Estamos no término de um ano, que é uma convenção humana. Mas os planos de Deus são eternos. Os planos de Deus vêm desde a fundação do mundo. E eles estão sendo cumpridos um a um. Faça parte desse plano. Tenha um encontro com Deus. Diga para que Ele fale com você. Para que Ele fale ao seu coração. Fale à sua mente. Para que Ele venha trazer os anseios que estão no coração dele para a realização da sua igreja. E nós, sendo igreja, a noiva, aguardamos a vinda de Cristo. Cristo está muito próximo. Ele realmente virá. E como diz João 14, eu virei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Assim, essa é a promessa que Deus tem para a sua vida. Deus quer que os seus planos para alcançar os seus filhos, os seus cônjuges, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. Pense, o reino de Deus precisa de alguém para trabalhar. Precisa de alguém que foque nos planos de Deus. Deus enviou Jesus. Jesus veio e viveu toda a experiência da humanidade, tudo que uma pessoa pode existir sem pecado, porque ele tinha que pagar o preço. Era o representante de Deus, é um ser justo. Ele tinha que fazer justo, porque Jesus, na tentação, o diabo foi lá e propôs a ele que daria os reinos da terra se prostrado adorasse a Satanás. Mas Jesus não, porque seria muito fácil. Jesus experimentou todas as aflições, todas as dores. E isso estava
dentro do planejamento divino, antes da fundação do mundo, que a palavra de Deus diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Percebe que os planos de Deus vão se cumprindo um a um. Cristo cumpriu com o plano de Deus e na cruz disse: está consumado. Toda a obra redentora de Cristo foi confirmada, foi consumada na cruz do Calvário. E Cristo ressuscitou ao terceiro dia, sujeitou todas as coisas e entregou a quem? Entregou à igreja. Para que nós reinássemos com Cristo nas regiões celestes. Percebe que todas as coisas são nossas. Assim como Adão recebeu a autoridade e Eva compartilhou dessa autoridade para dominar e conduzir e controlar toda a terra naquele período, e ele falhou no seu propósito, Cristo veio, o segundo Adão, veio, cumpriu com o seu propósito. E como há um segundo Adão, há também uma segunda Eva, que também estará sujeita ao cabeça da igreja, que ao cabeça que é Cristo. E Eva, a segunda Eva, a igreja, cumprirá com aquilo que foi proposto. Então, se esforce para ter um encontro com Deus, se esforce para realizar a vontade de Deus. O encontro com Deus é primordial para que você estabeleça os planos que vão ser concretizados. Somente Cristo pode trazer realização dos seus planos para a sua vida. Então, vou terminar voltando o texto aqui. As pessoas podem fazer planos, mas só o Senhor pode torná-los realidade. Que essa palavra fique no seu coração. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.